Olá, meu amigo! Vamos hoje bater um papo sobre o que eu devo fazer ao me deparar com um paciente portador de uma comunicação interatrial. Vamos ver quais são os cortes obrigatórios, como eu devo me comportar diante de uma comunicação interatrial, quais são as variáveis que eu preciso identificar para que eu tenha certeza que a comunicação interatrial existe e como eu posso inferir a chamada relação QPQS para identificar a possível necessidade de intervenção cirúrgica. Lembrando que o QPQS verdadeiro é aquele obtido pelo estudo hemodinâmico. Vejam, quando eu inicio o meu exame, a primeira coisa que eu identifico, já no corte longitudinal, é a presença de uma imagem sugestiva de um ventrículo direito maior do que comumente eu identifico no corte longitudinal. Eu já vejo esse septo interventricular um pouco mais rechaçado para dentro do ventrículo esquerdo. Esse aspecto é um aspecto sugestivo de que existe talvez uma sobrecarga volumétrica do ventrículo direito. E aí eu preciso agora migrar para um outro corte para tentar identificar se realmente existe essa sobrecarga e se existe algum defeito no septo interatrial que possa chamar a minha atenção em relação a uma comunicação interatrial. Repara que quando nós realizamos um corte parasternal transversal a nível dos vasos da base, olhando para o septo interatrial, eu já identifico a presença de uma falha da região do ósseo secundo. Então eu já tenho uma imagem sugestiva de um crescimento de ato direito em comparação com o ato esquerdo, identificando essa falha. Já nesse momento eu posso fazer a medida dessa falha. Então, com essas duas primeiras etapas, eu já identifico a grande presença de uma falha no septo interatrial e agora eu preciso começar a realizar o passo a passo no estudo obrigatório de uma comunicação interatrial. Vejam que quando nós realizamos o corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas e quando nós medimos o trato de saída do ventrículo direito, essa medida deu em torno de 36 milímetros. Nós sabemos que essa região não deve ultrapassar 30 milímetros. Vejam agora com a imagem em movimento, a gente visualiza muito bem a câmara atrial direita, a câmara atrial esquerda e o meu septo interatrial. Eu já vejo realmente uma falha de ecos nessa região do septo interatrial ósseo secundo. Essa região é uma região onde possivelmente existe uma falha. E aí eu vou precisar realmente do mapeamento colorido para confirmar que existe realmente um shunt esquerda-direita, levando o sangue do ato esquerdo para o ato direito. Vejam agora com a seta amarela a identificação real do shunt. Realmente, do átrio esquerdo para o ato direito, existe a passagem de sangue mapeado em vermelho através desse orifício. E observem que esse fluxo vermelho, ele não é um fluxo vermelho turbulento. Ele é um fluxo vermelho com tons mais escuros e algumas regiões mais claras, mostrando que isso não é uma comunicação interatrial estreita, é uma comunicação interatrial ampla. Então, por isso, não existe turbulência através do orifício de shunt. E lembrando, quando nós temos um orifício grande, há uma tendência de ter mais sangue passando através do orifício, podendo gerar o que nós chamamos de hiperfluxo pulmonar. A partir do momento que eu penso no hiperfluxo pulmonar, eu preciso identificar se ele realmente existe ou não. E aí é muito simples. Nós vamos colocar o volume de amostra no trato de saída do ventrículo direito e vamos avaliar a velocidade do sangue. Se a velocidade do sangue ultrapassar 1,2 metros por segundo, eu já tenho o diagnóstico de hiperfluxo. Porém, se a velocidade no trato de saída do ventrículo direito ultrapassar 2 metros por segundo, eu posso afirmar
que o meu hiperfluxo é importante. E aí eu preciso, com cuidado, não somente relacionar o QPQS do shunt, mas também identificar, se possível, o que nós chamamos de resistência vascular pulmonar. Vejam aqui, quando nós colocamos o colorido a nível do trato de saída do ventrículo direito e identificando a artéria pulmonar, eu já vejo realmente uma quantidade bem grande de sangue passando através da válvula pulmonar. E observem que eu passo uma quantidade de sangue maior no mesmo tempo sistólico. Então, há uma necessidade que aumente as velocidades nessa região. Por isso é que nós estamos vendo o azul com tons mais claros e até trocando de cor, mudando para o amarelo. Lembrem, a partir do momento que eu tenho um hiperfluxo pulmonar e o tempo de sístole é o mesmo, nós sabemos que há uma necessidade que a velocidade do jato aumente para que passe aquela quantidade maior de sangue no mesmo tempo sistólico, que nada mais é do que 1/3 do tempo do ciclo cardíaco total. E aí, lembrando, o hiperfluxo pulmonar é identificado quando a velocidade nessa região ultrapassa 1,2 metros por segundo. Vejam também que em muitas situações, ao mapeamento colorido, nós identificamos a regurgitação pulmonar. E isso é uma variável, é um achado muito importante, porque nós podemos utilizar a velocidade da regurgitação pulmonar inicial para o cálculo da pressão média da artéria pulmonar. Então, eu vou botar o Doppler contínuo direcionado à minha regurgitação pulmonar e vou identificar a velocidade da IP logo no início da diástole. E vou colocar numa fórmula matemática. Pressão média da artéria pulmonar é 4 vezes a velocidade da IP inicial ao quadrado mais a pressão do ato direito. Lembrando que a pressão do ato direito vai depender das dimensões da veia cava inferior e do comportamento do diâmetro da veia cava durante a respiração. Lembrando que a pressão do ato direito, pela nova diretriz, pode variar de 3, 8 e 15. E aí, colocando na fórmula matemática, eu tenho a pressão média da artéria pulmonar. Lembrando que a pressão média da artéria pulmonar não deve ultrapassar 19 milímetros de mercúrio. Acima de 25 milímetros de mercúrio em repouso ou acima de 30 no esforço, nós temos a marcação, o diagnóstico da hipertensão pulmonar. Vejam também a necessidade de se realizar a biometria, os diâmetros tanto do tronco da artéria pulmonar como do ramo direito pulmonar e ramo esquerdo pulmonar. Nós sabemos que tanto o ramo direito quanto o ramo esquerdo não devem medir mais do que 1,2 centímetros ou 12 milímetros. Reparem que o ramo pulmonar direito mediu 22 milímetros e o ramo pulmonar esquerdo mediu 25 milímetros. Então vejam que é necessário a identificação dos diâmetros para que a gente tenha certeza que realmente está passando uma quantidade maior de sangue através do circuito pulmonar. Vejam que o tronco da artéria pulmonar no nosso paciente media 36 milímetros. Agora eu vou partir para o meu apical 4 câmaras para que a gente realmente identifique essa movimentação, essa suspeita de uma falha do septo interatrial. Observe que eu já identifico que o átrio direito tem dimensões possivelmente maiores do que o átrio esquerdo, e eu já vejo o ventrículo direito se movimentando a nível do anel muito mais do que comumente se movimenta, porque nós sabemos que quanto mais volume eu coloco dentro do ventrículo direito, mais eficiente ele pode ser do ponto de vista sistólico, até um certo ponto que nós chamamos de limiar de Frank-Starling. Então vejam que nós temos um discreto aumento do ventrículo direito, um aumento do ato direito e aquela imagem sugestiva de uma comunicação interatrial. Nessa etapa agora eu preciso colocar o Doppler colorido e o Color Doppler já identifica realmente passando sangue através do ósseo secundo do ato esquerdo para o ato direito. Então, esse é o aspecto do mapeamento colorido de uma comunicação interatrial do tipo ósseo secundo. Observem que eu nem precisei abaixar demais a escala. Com uma escala de 80 centímetros por segundo, eu já consegui identificar a presença do shunt esquerda-direita compatível com uma comunicação interatrial
do tipo ósteo secundo. Outra coisa importante é que, como eu identifiquei a comunicação interatrial, é necessário que a gente calcule o chamado QPQS. QPQS nada mais é do que o fluxo pulmonar dividido pelo fluxo sistêmico. E aí eu preciso, para calcular o fluxo pulmonar, o diâmetro do trato de saída do VD e a TVI do trato de saída do VD. Da mesma maneira, para calcular o volume sistólico, eu tenho que ter o diâmetro do trato de saída do ventrículo esquerdo e a TVI do trato de saída do ventrículo esquerdo. Observem aqui que o nosso paciente tinha um diâmetro do trato de saída do ventrículo esquerdo de 1,9 centímetros. Já o trato de saída do ventrículo direito tinha uma medida de 2,5 centímetros. Observem a diferença de diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo em comparação com a via de saída do ventrículo direito, sugerindo que existe realmente uma passagem de sangue direcionado para o circuito direito. É também importante calcular a TVI do trato de saída do ventrículo direito com o pulsado antes da válvula pulmonar e também a TVI do trato de saída do ventrículo esquerdo obtido com apical 5 câmaras com volume de amostra atrás da válvula aórtica. Observem que nós encontramos uma TVI do trato de saída do VD de 23 milímetros e no trato de saída do VE uma TVI de 18 milímetros. Observem que quando nós colocamos o pulsado antes da válvula pulmonar, a gente já identificou também na curva espectral a presença da nossa regurgitação pulmonar. E aí, para finalizar o meu exame, eu agora preciso inferir o QPQS, lembrando que o cálculo verdadeiro do QPQS é obtido através do estudo hemodinâmico. E lembrem da fórmula, QPQS é volume pulmonar dividido pelo volume aórtico. No nosso caso, a fórmula matemática do volume pulmonar é diâmetro do trato de saída do ventrículo direito vezes a constante, que é 0,785, vezes a TVI do trato de saída do ventrículo direito, dividido pelo diâmetro do trato de saída do ventrículo esquerdo ao quadrado, vezes a constante, que é 0,785, vezes a TVI do trato de saída do ventrículo direito. Dessa maneira, nós encontramos, através da fórmula matemática, um QPQS de 2,19. Então, observem que temos um paciente portador de uma comunicação interatrial, sendo evidenciada a presença de um bom volume passado de sangue do ato esquerdo para o ato direito, onde nós confirmamos a presença de hiperfluxo pulmonar, identificando também as câmaras, o trato de saída do ventrículo direito mais amplo do que o esquerdo e a TVI do trato de saída do ventrículo direito maior do que da esquerda. E a câmara arterial direita e a câmara ventricular direita aumentadas. Dessa maneira, nós encontramos um QPQS de 2,19. Lembrando que não é o QPQS que indica a intervenção cirúrgica, ele ajuda a entender a necessidade. Os aspectos clínicos é que vão definir, junto com a dilatação de câmaras direitas e o hiperfluxo, da necessidade da intervenção cirúrgica. Um grande abraço, amigos!